Aleluia. Queridos, eu quero hoje falar da oração. A oração é uma chave que abre portas. A oração, ela é o bater de Deus, né? É o bater na porta, é o pedir, é o buscar, e a promessa é que a porta será aberta. Para aquele que bate, a porta e será aberta. Então, muitas vezes pensamos, porque tem uma palavra profética, que as coisas acontecem automaticamente. Não, a obra de Deus, ela é pela fé. Amém? É pela fé. Então Deus, Ele quer aumentar a nossa fé nesses dias. Deus quer nos trazer clareza e revelação. A primeira porta que tem que ser aberta é a porta do nosso entendimento. Nós vamos entender a palavra de Deus, o que Deus está fazendo no nosso meio. Nós entendemos, sabe, o que Deus fez através de Jesus, né? Nas nossas vidas, quem nós somos em Deus. Quando temos essa revelação da palavra, da nova aliança, nós então ficamos preparados para entrar pelas portas. Vou dar um exemplo. Tem gente que está orando a Deus para que a porta para uma viagem do exterior se abra. A porta dos Estados Unidos para ele fazer uma viagem para os Estados Unidos. Mas ele preparou? Alguém deu amém aí, aleluia. Quem mais quer para os Estados Unidos, diga amém. Mas aí, ele está orando: Senhor, me dá as passagens, né? Me dá toda a condição, porque você tem que ter um valor em dólar, né? Esse valor é considerável, enfim. Mas aí ele não tira, ele não, nem o visto, né? Nem o passaporte ele tem. Então você quer ir para os Estados Unidos? Vá lá, arruma um passaporte, estude como ir, prepara-se, para que na hora que a porta abrir, você está preparado para entrar por ela. Então suponhamos que você está orando para ir para os Estados Unidos, você nem olhou nada ainda, e de repente alguém chega para você e fala: cadê você tem visto, você tem passaporte? Já está tudo preparado? Eu quero ofertar as passagens da sua vida. E aí? Se nós não formos diligentes, perderemos a oportunidade, porque não preparamos antes. Então, irmãos, a oração, a palavra, ela prepara tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. A oração, ela prepara o caminho, a palavra prepara o caminho, para que quando a bênção chegar, estamos preparados para receber. Outra pessoa quer tirar a carteira, habilitação, neste ano. A, B, D, C não compensa, né? A, E. Aí quer tirar a habilitação, mas ele trabalha 13 horas por dia. Como que vai tirar a habilitação se não tem nem tempo para poder fazer as aulas? Ele tem que preparar. Ele tem que preparar a ter tempo, né? Trabalhar umas 8 horas por dia, trabalhar até menos para poder, então, ter tempo para poder tirar a sua habilitação. Se alguém vier para poder abençoar com valor, se você não tiver tempo para poder fazer, você perde a bênção. Amém? E neste ano de 2024, muitos começam o ano fazendo muitas promessas, não é verdade? Tem muitas promessas, muitas expectativas, muitos projetos. E tenha mesmo o homem nobre projeta as coisas nobres. Aleluia? Quantos são nobres aqui? Então projeta coisas nobres. Amém? Há muitas coisas importantes para serem feitas. Aproveita este ano, aproveita que começou, estamos apenas no 7º dia do ano. Leia a sua Bíblia toda em nome de Jesus. Não deixa para poder começar a ler daqui a alguns meses, para você não desanimar. Começa hoje, dá tempo de você recuperar. Eu mandei uma Bíblia lá muito boa no grupo. Está lá dia 1º, dia 2, dia 3. E eu fiz um propósito, vamos dizer assim, né? Eu decidi, uma promessa. Eu falei: esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes em nome de Jesus. Amém? Eu creio que é possível. Eu vi um homem que leu a Bíblia toda em 8 dias, de Gênesis a Apocalipse, 8 dias. Sobrenatural isso. Dia 18, né? Gênesis 30. Mas leia a sua Bíblia toda este ano. Leia livros este ano. Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então existem muitas coisas importantes para serem feitas. É muito importante você fazer exercício físico. Então comece o ano, já aproveita, faz exercício físico. É muito importante. É muito importante você ter uma boa alimentação. Procure uma nutricionista, aleluia, e faz uma boa alimentação. É muito importante você descansar quando está cansado. É muito importante você compartilhar com seus amigos, ter tempo de qualidade com seus amigos. É muito importante você tirar férias, aleluia. Quando vão tirar férias esse ano? É muito importante. Tem gente que tem 10 anos e não tira férias. Misericórdia. Tira férias em nome de Jesus. Eu não falo tirar férias, não é só os 30 dias para ficar em casa, não. Viaja, vai para uma praia, vai para um lugar, descansa para a glória de Deus. É importante você prosperar para ter qualidade de vida. Não é importante? Quantos concordam que tudo isso é muito importante? Mas talvez alguém fale assim, mas pastor, mas oração também é importante. Está falando de oração e quer colocar a oração nesse pacote de coisas importantes para se fazer no ano de 2024. E a oração não é muito importante. A oração ela é essencial, vital para uma vida com Deus. Ela é vital. Porque no meio dessas coisas, sabe, podemos ter uma alimentação mais simples. Às vezes falhamos na alimentação. Viveremos vivendo uma vida com uma casa menos luxuosa. Viveremos. Se 1 ano ou 2 não conseguimos fazer uma viagem, tudo bem, faz parte, às vezes acontece. Você vai viver bem, ok. Se às vezes você não conseguir descansar por muito trabalho, pode acontecer você ficar 1 mês sem descansar, às vezes trabalhar no domingo. Pode acontecer isso. Mas o que não pode acontecer, o que não existe, é cristianismo sem oração. Por isso a oração ela não é muito importante. A oração ela é vital. É vida ou morte. A oração é um meio eficaz, poderoso. É um meio que o Senhor nos deu de graça para termos comunhão com Ele, para que o céu se mova, para termos intimidade, para conhecermos a Deus. A oração, ela é a forma de nós atingirmos o sobrenatural, conhecer o coração de Deus. A oração é a maneira de sermos transformados, aliviados, nutridos, cheios. E se não der para fazer nada disso que eu mencionei neste ano, você está satisfeito por causa da oração e da palavra. Ela é tudo na nossa vida. Se não der para você fazer uma dessas coisas, sim, pense para se fazer. Mas a oração, ela é algo que deve fazer parte todos os dias da nossa vida. E não apenas 1 hora do nosso dia, ou a primícia do nosso dia. Não é apenas os primeiros minutos que colocamos diante de Deus. Deve ser os primeiros. Mas é orar sem cessar, em todo o tempo, continuamente. Isso aqui é além de entrar para o quarto e fechar a sua porta. Faça isso todos os dias, mas sem cessar, vai além. Antes de orar sem cessar, primeiro, entra no seu quarto, fecha sua porta. Tem gente que fala assim, mas eu consigo orar durante todo o meu dia, mas eu não oro um momento específico com a minha porta fechada. Eu não acredito. Quem não consegue ter uma intimidade plena no seu quarto, não consegue ter intimidade durante o seu dia. Amém, meus irmãos? Entra para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor em secreto. John Wesley diz: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Uau. Deus faz todas as coisas respondendo. Deus responde orações. Deus responde às orações dos seus filhos. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Aleluia. Não
Não existe cristianismo se não for assim. Oração e a palavra dele. Pessoas que não oram estão fardadas ao fracasso todos os dias. Pessoas que não oram estão com seus dias contados. Pessoas que não oram, elas não conseguem enxergar nada além do que é natural. Pessoas que não oram, elas são frias, vazias, insensíveis, não têm discernimento, clareza, não ouve a voz do Pai. Ela vive como as pessoas lá fora vivem, comum, medíocre, na média, né? Natural, tudo vê de uma maneira natural. Alguns vê o diabo em tudo, porém são poucos espirituais. Jamais os carnais só vê o homem em todas as coisas, mas o homem espiritual vê Deus em todas as coisas. Amém? Ele não só vê diabo, ele não só vê o homem, ele vê Deus em todas as coisas. E até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu uma vida repleta de oração. Mateus capítulo 14, versículo 18, não precisa de abrir esses versículos. Jesus orou antes de multiplicar os pães e os peixes. Em Marcos 1,35 diz que Jesus orou antes de sair para pregar. Em Lucas capítulo 5, versículo 15, Jesus orou depois de curar o leproso. Jesus, que era homem e Deus e homem, viveu uma vida de intimidade plena com o Pai. Jesus, que saiu de Deus e veio dele, da sua glória, ele não vivia sem todos os dias ter horas e horas diante de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus orou antes de escolher os seus 12 discípulos. Jesus também orou antes de passar pela incrível experiência da transfiguração no monte, quando veio Elias e Moisés, estava Pedro, Tiago e João. Está lá em Lucas 9, 28. Ele orou antes. Em Lucas 11, 1, ele orou antes de ensinar seus discípulos a orarem. E na verdade foi justamente porque os discípulos viram Jesus orar que ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus era exemplo de oração. A oração, ela é extraordinária, ela é poderosa. Antes de ressuscitar Lázaro, em João 11, ele orou. Antes de passar pela cruz, ele orou 3 vezes no Getsêmani. Ele orou também antes de deixar seus discípulos e ser assunto aos céus. Ele orou na hora da sua morte na cruz, pedindo: Jesus, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, diz Romanos, até hoje ele ora por nós. Todos os dias ele intercede por nós. Aleluia! Se ele orou, o nosso Senhor e Salvador, quanto mais nós precisamos de orar de uma maneira intensa, de uma maneira decidida, de uma maneira, sabe, querido, se você tem dificuldade para orar, separe 10 minutos, 15, 20. No começo do meu ministério eu colocava cronômetro para orar, porque eu queria todos os dias orar um pouco mais, todos os dias. Mas chegou um tempo que não precisou mais disso. A oração, ela é decisão. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar. Ore, a vontade vai vir, pode ter certeza que vem. Quando você começar a ler, você vai querer ler cada vez mais, porque é hábito. Está sentindo desanimado? Ore. Está sentindo frio? Ore. Está sentindo alegre? Ore. Ore em todo tempo. Ore em todo tempo. Como você está compreendendo? Amém? Então, baseado no ensino do apóstolo Tiago, a oração que pode tudo. Amém?
A oração, ela pode tudo. Primeiro, a oração que pode tudo é a oração do justo. A oração do justo. Olha, isso aqui, aí tem alguns que pensam assim: agora complicou, porque eu tenho que conhecer alguém justo o suficiente para eu poder pedir oração a ele. Já viu alguém pensando assim: eu vou pedir o fulano porque tem oração forte. Oração forte. Oração forte é a oração do justo. Alguém pode ler esse versículo e pensar: a minha oração então ela não pode tantas coisas assim, porque eu ainda peco, eu não sou tão justo como eu gostaria de ser. E aí ele logo desanima, porque ele acha que não é justo o suficiente. Então, queridos, quem que é o justo? Quem é esse o justo? Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que foi salvo, foi justificado. Você se tornou justo diante de Deus. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. E Paulo usa isso uma linguagem de um tribunal. Como assim? Olha que interessante. Os pecadores são aqueles que cometeram crimes diante de Deus. Havia um escrito de dívida que era contra nós. Um escrito de dívida. E aí, todo aquele que cometeu um pecado, todo aquele que nasceu em pecado e vive em pecado, a natureza dele é pecaminosa, ele vai comparecer ao tribunal de Cristo. E aí então ele será julgado. Olha que interessante. Mas se o juiz por acaso desse perdão a esses criminosos e falasse assim: vai em paz, não tem mais nenhum crime sobre vocês, esse juiz seria mais injusto do que os criminosos. O juiz não pode liberar as pessoas que cometeram o crime, porque ele seria injusto ao fazer isso. Porque quem cometeu crime tem que pagar por ele. Quem cometeu crimes tem que pagar pelos seus crimes, não é verdade? Então nós cometemos muitos pecados diante de Deus. Vivemos uma vida assim. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira e da desobediência, criminosos. Havia um escrito de dívida contra nós. Mas aí Deus não podia apenas falar assim: olha, vai em paz, decidir algum belo dia e falar: a humanidade está perdoada, todos estão salvos porque eu sou bom e perdoei a todos. Deus não seria Deus se ele fizesse isso. Ele não poderia passar por cima da sua palavra e da sua justiça. Mas alguém teve que pagar por esses pecados. Jesus então, ele pagou por todos os nossos pecados. Toda a condenação veio sobre ele na cruz. E agora, aquele que crê na obra consumada da cruz, recebe um poder de serem feitos justos e filhos de Deus. Então, se crer, ele é declarado justo. O que é o justo? Não tem mais condenação sobre você, não tem mais pecado, não tem mais crime. Quem nasce, né? Acabou de nascer, ele não tem passado nenhum, está zerado ali. Na verdade, ele iniciou a sua vida agora. Assim, aquele que creu em Jesus, não existe mais passado. Não existe nada que você fez, todos eles Deus lançou no mar de esquecimento. Não existe mais passado. Nasceu de novo. Isso é justificação. Ela trata com o seu passado. Amém? Você nasceu de novo, uma nova natureza.
com a tendência agora de servir a Deus, com a inclinação agora para servir o Senhor. Vamos ver mais para frente sobre isso. Mas aí quem não crê, será condenado? Não, quem não crê já está condenado. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ele já está no inferno. O evangelismo é tirar vidas do inferno e transportar para os céus. Isso é evangelismo. Nós pregamos, tiramos vidas do inferno e saqueamos o inferno e povoamos o céu. Amém? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então isso é justificação. O juiz bateu o martelo e ele diz assim: está perdoado, está livre, não há condenação. Aí a oração do justo que tem muitos seus efeitos. A oração de quem nasceu de novo é poderosa. A oração daquele que entregou sua vida a Jesus. É por isso que todos nós agora somos justos. Todos nós que entregamos Jesus à nossa vida somos justos, e a oração dele há poder. Deus responde, ela é ouvida. Deus abençoa os justos. O céu, a chuva vem para os justos. A oração respondida quando os justos oram. Tudo é para os justos. Seja bem-vindo à turma dos justos. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí alguns veem também o que é santificação. Como acontece isso? Santificação agora é o processo que Deus faz após o novo nascimento. Santificar é separar do uso comum para aquilo que é santo. Esse copo ele foi santificado para me tomar água. Eu vou te dar um exemplo, tá? Ninguém toma água nele, só eu. Você foi santificado, tirado daquilo que é comum. Agora você foi colocado para o lugar especial. Percebe? Para os céus. Assentado com Cristo nas regiões celestiais. É por isso que a santidade não tem a ver com nossas obras, tem a ver com aquele que santifica. Foi Ele que tirou você daquilo que é comum, de mais um número de CPF, agora você é filho. Você foi santificado, separado por Ele, para Ele e por meio dEle. Mas também a santificação exige mortificação. E aí é um processo que Deus faz de mudança de natureza, a tirar o DNA do velho Adão, os paradigmas, os pensamentos, aquilo que ficou do velho homem, a mente cauterizada, as falácias, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e aprendemos desde criança, mesmo que estando certo dos nossos pais. Aprendemos muitas coisas que não estão em linha com a palavra de Deus. Quem nós éramos, toda essa sorte de conhecimento que formou você, uma vez que muda a sua mente, muda as suas emoções e produz resultados novos, tudo começa na revelação. Tudo isso Deus agora vai transformar pela palavra, vai renovar. Tira o velho e coloca o novo. Rogo, pois, irmãos, que não vos conformeis, não entreis na forma deste mundo, mas sejam renovados pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta bem atenção aqui. A santificação ela é um processo da qual você ora, lê a palavra, aí você perde o desejo pelo pecado, as coisas do mundo, vai mortificando a sua carne. Isso é santificação. Você vai separando para Deus à medida que você o adora, ora a Ele, lê a palavra dEle, você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Posso ouvir um amém? Isso é santificação, é um processo para mortificar a sua carne, para dominar sobre a carne e dizer não ao pecado.
isso é muito, muito poderoso eu falar sobre isso. Muitos confundem e acham que porque ele peca às vezes de vez em quando por acidente, ele acha que não é justo. A santificação ela é imperfeita, porque muitos entendem a santificação como glorificação. Naquele dia não haverá nenhum pecado, nenhuma tentação, nada. Amém? Seremos incapazes de pecar, porque estaremos com Ele, e nosso velho homem, a nossa carne, será renovada num corpo glorificado, seremos tal qual Ele é. Mas enquanto estamos aqui, somos justos e continuamos a santificarmos a Deus, continuamos a buscarmos cada vez mais, até que não tenhamos mais tentação. Amém, queridos? Não caímos em tentação. Então Deus ele tirou a culpa e agora está tirando o domínio sobre o pecado, a força do pecado, e seu coração está inclinando para Deus, inclinando para o Senhor, para ser cada vez mais parecido com Jesus, manso e humilde de coração, para ser como Jesus, misericordiosos, pacificador, para ser como Jesus, que tem agora os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso é produzido quando nós oramos. A santificação é produzida quando nós oramos. A mortificação pelo pecado é produzida quando nós oramos. A justificação não, foi Ele que fez através de nós. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos justificou. Mas agora nós continuamos a santificar o nosso coração, a nossa vida. A Bíblia fala que devemos santificar nossas mãos, santificar os nossos pés, santificar os nossos olhos. Amém? Separe os seus olhos para contemplar a Ele, e não o pecado, e não aquilo que está na internet. Separe as suas mãos para poder render graças, estender as mãos a Ele. Separe os seus pés para caminhar no Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Aleluia! Tudo isso é santificação. É algo poderoso, é que às vezes você vai tropeçar nela. Infelizmente vai acontecer um dia que você vai falhar, você vai errar, você vai falar o que não devia, você vai pensar o que não devia. Às vezes associamos pecado só com coisas absurdas, né? O pecado ele é sutil, o pecado ele é simples. Vai acontecer isso. O pecado não te traz nenhuma alegria. O pecado ele não traz para você conforto mais. O pecado não te traz júbilo. Se você pecar e sentir tristeza, é um grande sinal que você nasceu de novo. Se você pecar e sentir desconfortável, é porque você foi justificado. Você não queria fazer, mas tropeçou. Levante-se e continue caminhando em nome de Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outros textos, o que significa isso? Olha na versão: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha a outra versão que está aqui. O profeta Elias era um ser humano como nós. E na versão a mensagem diz: Elias, por exemplo, humano como eu e você, ele estava sujeito a isso. E ele orou. E o Senhor cessou. Não choveu, 3 anos e meio. Lá em Tel Aviv, até hoje, na praça central, tem uma estátua de Elias. Elias é considerado, ele é o símbolo dos profetas. Moisés é o símbolo da lei. Por isso que Apocalipse terá o espírito, né, de Elias e de Moisés. Por isso que na transfiguração estava lá Elias e Moisés, a lei e os profetas. Elias, ele é muito admirado pelos judeus até hoje. Elias, o homem que fez cair o fogo do céu, que perseguiu os profetas de Baal, sabe, foram muitos. Elias, um homem que fez muitos milagres.
muitos milagres. Mas foi um homem que passou por depressão. Nos dias de hoje, os psicólogos, acredito eu, que colocaria ele como sintomas depressivos. Pedia a morte, não queria comer, não queria beber, ficar preso numa caverna. Venceu os profetas de Baal, mas agora estava com medo de ameaça de Jezabel, ameaça de uma mulher. Nada contra as mulheres, mas os homens venceram guerreiros, agora uma ameaça, ele se escondeu. Sabe, queridos, Elias foi alguém que quis desistir, chegou até a desistir. Estava sujeito às mesmas paixões. Estava vulnerável como eu e você estamos vulnerável ainda. Vulnerável à queda. Vulnerável a tomar decisões precipitadas, a falar o que não deve. Vulnerável a pensar coisas errôneas. Vulnerável até parar a caminhada. Elias, como eu e você. Mas mesmo assim, ele orou e o milagre aconteceu. Porque não tem a ver com a sua performance, tem a ver com aquilo que ele fez na sua vida, te justificou. Agora os céus estão abertos para você. Você pode chegar ao trono da graça com ousadia, porque você é justo. O Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo para que o Senhor saísse de lá e viesse habitar dentro de você. Não para que você entrasse. O Santo dos Santos agora veio habitar dentro de você, Jesus. Ele é o Santo dos Santos. Amém, queridos? Você crê nessa verdade? Elias fracassou, Elias tropeçou, Elias sentiu medo, Elias entrou em depressão, sentiu vontade de morrer. Mesmo enfermo, ore ao Senhor. Mesmo com medo, ore. Mesmo endividado, ore. Mesmo em depressão, continue orando. Continue orando. Mesmo que estiver atormentado, mesmo que estiver passando por um vale da sombra da morte, lutando contra o pecado, mesmo que seu casamento estiver destruído, ou estiver tropeçado, ore. Ore. Se você brigou com o seu cônjuge, ore. Se o seu gênio for forte, às vezes você é explosivo, ore. Porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. Porque o diabo quer condenar, é nos acusar para nos parar, dizendo: você não pode, Deus não vai ouvir a sua oração porque você errou. Olha o que você fez. Você acabou de pecar, sem coragem de orar ainda. É isso que o diabo faz. Mas a manifestação de graça é no seu pior dia, você tiver fé para poder orar e pedir ao Senhor grandes coisas. É porque no dia de jejum, de festa, é muito fácil orar. Temos fé para isso. Mas no dia de queda, no dia mau, você pedir ao Senhor coisas grandes, é o sinal que você creu na graça. Porque esse dia vai chegar a algum momento. Mas e aí? Continue orando. Continue crendo. Porque a oração do justo tem muito os seus efeitos. Pode tudo. Declare e fala: a minha oração pode tudo, porque eu sou justo. Glória a Deus. Segundo, a oração que pode tudo é a oração realizada. Como assim? Parece ser muito óbvio, não é? Não é o justo que pode tudo. Não somos nós que podemos tudo. É a nossa oração que pode. Não é verdade? É o Deus que responde a nossa oração que nos faz poder fazer. Mas Ele responde por meio da oração. A oração em si é vazia. Agora é para quem nós estamos orando. A quem nossa oração está sendo destinada? Ao Senhor Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Amém? Aquele que tem todo o poder. Você pode orar hoje com convicção e crer. Crer. Por isso tem que orar. Precisamos fazer isso todos os dias. Não basta ser justo, precisa de orar todos os dias. Não basta ter direitos, tem que pedir. Não basta crer, tem que abrir a boca e falar.
Amém? Tem que declarar, tem que dizer. Muitos creem, mas calados. Creio, por isso é o que falei. Como estou compreendendo a pregação? Amém? Charles Spurgeon dizia, né? Ele falou uma das suas frases: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Se Deus abrir muitas portas na sua vida, é tempo de oração. É tempo de oração. Todos os dias da nossa vida, como igreja, nós oraremos mais. Não apenas às quintas-feiras à noite, oraremos mais como igreja. Posso contar com você? Amém, queridos? Sabe, os crentes de antigamente, a maioria das igrejas tinha 3 cultos por semana. Os irmãos mais experientes vão lembrar disso. Era um culto de evangelismo, onde o foco era pregar a palavra evangelística, que trazia pessoas ímpias, elas vinham à frente e recebiam Jesus. Os louvores eram evangelísticos, a abertura era evangelística. Havia esse culto. Havia o culto de doutrina, não é? O culto do ensino, da palavra, o culto da família. Mas havia o culto de oração. Geralmente não era algum pastor que fazia, uma irmã do círculo de oração, era um presbítero, um diácono, alguém. Ele conduzia, orava ao Senhor e os irmãos oravam o culto inteiro. Quantos lembram disso? Os irmãos lembram, né? Fica acanhado não. Pode levantar a sua mão. Aleluia. Isso não vai mostrar que você está velho, não. Vai mostrar que você está experiente. Você que vergonha de dizer que você está mais velho. Mas hoje fazemos tudo isso, sabe? No nosso culto, nas nossas células, no nosso dia a dia. A vida está muito corrida. E tem pessoas que acham que é possível ter um dia avivado, poderoso, cheio de alegria, de paz, sem orar antes. Não dá. Porque a oração não é lei, a oração é privilégio. A oração não é barganha, a oração é conectar-se com o Senhor. A oração é os céus transmitir à terra. A oração é o coração dele ser transmitido ao meu coração. A oração é eu buscar alimento e ouvir dele, ter uma palavra para o dia. A oração é ouvir de Deus, não é um monólogo, é um diálogo. A oração é viver no sobrenatural, para que Ele viva em mim todos os dias, para que Ele fale através de mim, ande através de mim, pense através de mim, e que meus passos reflitam Jesus. Os discípulos, eles fizeram muitos milagres, sinais e prodígios, e as pessoas olhavam para eles e falam: eu tenho visto que ele estava com Jesus. As pessoas percebiam que os discípulos estavam com Jesus. As pessoas devem perceber também que nós estamos com Jesus todos os dias, na intimidade, na plenitude. Sabe, antes na farmácia, ore pela cura antes de tomar um remédio. Antes de consultar um médico, ore ao Senhor. Antes de procurar um advogado, ore. Procure, mas ore primeiro. Amém? Ore. Antes de pedir ajuda a um familiar, antes de aconselhar com um pastor e com um líder, ore. Não devemos chegar ninguém antes, se não for a Deus. Amém, queridos? O crente que nunca ora, nunca vence. O crente que não ora, não vence. Vive como um derrotado, mesmo que foi chamado para ser mais que vencedor. Eu estava meditando, estava vendo uma pesquisa sobre o vício no smartphone. Está sendo comparado a quase às drogas, até igual às drogas. É tão terrível que as pessoas gastam 9, 10 horas por dia no celular. Eu sei que muitos trabalhos hoje está resumido ao aparelho, responder mensagens, e-mail e etc. Mas tem nos roubado este tempo. A tecnologia nos aproximou dos distantes, mas nos isolou dos mais próximos. A tecnologia avançou mais de 100 anos em alguns 2, 3 anos. Extrapolou todos os limites. Eu sou ainda, por mais novo que eu seja,
Eu tive um Nokia tijolão de antena. E hoje, onde vamos parar com tudo isso? Ninguém pode, sabe, por mais que o WhatsApp nos aproximou e resolveu muito a nossa vida, glória a Deus por isso, ninguém pode mandar um WhatsApp para Deus. Tem que falar com Ele pessoalmente. Deus não tem Instagram para que nós podemos curti-lo. Temos que nos entregar, desligar o celular, tirar fora de vista e curtir nosso tempo com Ele a sós, adorando, o contemplando. Amém, queridos? Sabe, a tecnologia, ela tornou o processo de compras mais rápido. Você abre o seu celular, você paga as contas. Você vai na casa lotérica hoje, só vê as senhorinhas lá na fila. Aleluia. Os netos devem ajudar as senhoras, né? Você paga tudo pelo celular hoje. Se cair o Wi-Fi ou se cair a internet, o mundo vira um caos. Mas nós acessamos a Deus por causa de internet. Se o dia que você estiver endividado, as contas estiverem vencendo, o seu aluguel, a luz, não adianta ter internet celular. Devemos dobrar nosso joelho e orar para que Ele traga provisão para nós. Amém? Não adianta tecnologia se não tiver a provisão da intimidade com Jesus. Sabe, você pode fazer as reuniões de trabalho através do Zoom, do Meet. Tudo isso é muito importante, resolveu muito a nossa vida. Mas para poder entrar no Santo dos Santos é através do Espírito e em verdade. É através da intimidade, é através do relacionamento. Portanto, menos visualizações e mais contemplação em nome de Jesus. Que possamos contemplá-lo mais, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Ela pode todas as coisas. Como você compreende na pregação? Amém? Você pode ter o melhor aparelho de celular, o iPhone 15. Você pode ter o melhor notebook, a melhor tecnologia. Pode ter um Starlink, né, na caminhonete do seu carro. Tem internet até na Amazônia. Mas não adianta se nosso espírito não está conectado ao Senhor. Não adianta se não tiver intimidade, porque Deus é Espírito. Isso é por meio de uma vida cheia do Espírito que pode contactá-lo, que pode recebê-lo, que pode senti-lo, que pode poder ter intimidade plena com Ele. Sem oração, o homem é vazio, o homem é ineficaz. O homem, sabe, ele vive uma vida medíocre, comum, natural, tropeço atrás de tropeços. É cego espiritualmente, não consegue enxergar nada e não percebe quando o bem está vindo. Sempre cai no laço do passarinheiro, sempre está sujeito, sabe, a ciladas de Satanás, não consegue perceber os ardis deles. Não tem discernimento espiritual para poder ver o sobrenatural, porque passa muito tempo com telas do que com a intimidade plena. Possamos fazer resoluções este ano de menos visualizações e mais contemplação. Amém? Aleluia. E aqui está o segredo, o fervor. Elias, ele orou com fervor. Ele orou de uma maneira intensa e poderosa. Ninguém consegue orar pelo filho com mais fervor do que a própria mãe. Ninguém consegue orar pela cura de uma enfermidade com mais fervor se não for aquele que está enfermo. Ninguém consegue orar pela conversão do cônjuge com mais fervor do que não for a esposa ou o marido que está com ele. Ninguém ora por mais fervor, por provisão, do que aquele que está endividado, do que aquele que precisa da provisão. Por isso, não terceirize a sua oração. Eu sei que é muito importante você pedir oração às pessoas, peça oração às pessoas, mas ore com fervor a Deus. Nós devemos servir ao Senhor com fervor de espírito, em ebulição. Amém? Terceiro, a oração que pode tudo é a oração com concordância. Você precisa de concordar. Agora, algo interessante é que o texto ele diz que a oração do justo pode
O título é a oração do justo, ela pode tudo. Mas não foi isso que nós lemos em Tiago. A oração do justo tem muitos em seus efeitos. Mas como assim? É porque Tiago está certo. A oração singular, a oração do justo pode muito, e muito é mensurável. Muito pode ser 5, 10, 50, 100, muito. Muito, para alguns, talvez são milhares, para outros são milhões, para alguns são centenas. Muito tem prazo de validade. A oração do justo pode muito, mas não pode tudo. Agora, a oração dos justos, ela pode todas as coisas. Quando dois justos oram, como diz nosso Senhor Jesus, está lá em Mateus, capítulo 18 e 19. Se dois de nós concordarem sobre qualquer coisa que pedimos, tudo será feito. Qualquer coisa será feita. Todas as coisas, ninguém poderá nos resistir. O que nós ligarmos no céu é ligado na terra. Aleluia. Aqui é uma chave muito poderosa. A oração que pode tudo é a oração que você junta com o seu irmão e ora. E ele diz amém. E ele concorda com você. Porque Deus, ele quer nos levar cada vez mais a ser corpo, igreja, unidade. Sozinhos não vamos muito longe. Poderemos ser mais rápido, mas não longe. Sozinhos somos limitados. Podemos tropeçar e no dia de frio não tem ninguém para nos aquecer. Sozinhos nós não somos igreja, mesmo sendo o templo do Espírito Santo. Mas Deus quer nos levar a ser corpo, igreja, unidade, uns aos outros. Posso ouvir um amém? Quantos estão comigo aqui? Aleluia. E por isso que você precisa juntar com mais um e orar, porque aí sim você vai poder todas as coisas com concordância. Quando eu oro sozinho eu posso muito, mas quando eu oro junto com você, nós podemos tudo. Quando o marido ora sozinho, ele pode ter muito, porque ele é justo. Mas quando ele chama a sua esposa para orar, eles podem tudo. Quando um líder ora sozinho, ele pode muito, mas quando a sua célula ora com ele, eles podem todas as coisas. Amém? Quando o pastor ora sozinho, ele pode muito. Pode muito. Mas quando o pastor ora com os líderes, com seu discipulado, a igreja pode todas as coisas. Você crê nessa verdade? Amém? Gênesis 11 nós vemos o princípio. O povo estava construindo uma torre cuja chegasse aos céus. O topo chegasse aos céus, chamado Babel. Deus desceu para ver o que ele estava fazendo e Deus disse: eu tenho que fazer algo. Esse povo é um só. Tudo aquilo que eles quiserem fazer, eles farão. Ninguém poderá resistir a eles. Um povo ímpio, um povo mau, fazendo algo que era contra Deus, ninguém poderia pará-los. Quanto mais a igreja justa, gloriosa, santa do Senhor, elas orarem em unidade, ninguém, as portas do inferno não poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas. Amém? E o diabo, ele insiste em dividir a igreja e trazer desunidade, trazer, separação. O diabo, ele trabalha todo o tempo para semear discórdias entre casais. O diabo, ele trabalha todo o tempo para poder separar a igreja, dividir opiniões diversas, mas que nós sejamos um só coração, um só pensamento. Se os casais se unirem, eles conquistarão tudo. Se os jovens se unirem, eles serão fortes e conquistarão uma igreja poderosa, conquistarão tudo. Se os líderes se unirem, nada poderá parar as nossas células. Quando a igreja se une, não tem demônio que pode parar, não tem demônio que pode resistir. Quando Daniel orou sozinho, demorou 21 dias para a resposta chegar. Jesus orou sozinho 40 dias, mas quando Jesus orou em unidade, quando ele deu poder, estavam juntos, tudo foi muito rápido. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam juntos na fornalha, a resposta foi rápido.
Por isso, neste momento eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E gostaria que você procurasse agora um irmão, uma irmã, e nós vamos orar. Nós vamos concordar pelos alvos e projetos do ano de 2024. Você vai orar para aquilo que você quer experimentar e Ele vai orar por você. E após isso nós vamos ceiar em nome de Jesus.